Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando Você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos e fundos aqui na BMC News. E hoje, retomando a agenda dos nossos convidados, tem ninguém mais, ninguém menos que Glenda Ferreira, Relações com Investidores da Sparta. Glenda, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, uma honra estar aqui. Crédito privado, renda fixa, né? Que promete ser de novo o ano da renda fixa. Muito bem, a gente está aqui, a gente sempre tenta trazer aqui para o público temas que são pouco comentados, né? A gente brinca que o programa aqui é trazer o almoço da Faria Lima para os estúdios da BMC, né? E um dos temas que a gente tem escutado muito falar, né, tem sido muito desenvolvido no mercado, mas que ainda é uma pedra no sapato do investidor de varejo, é justamente o mercado de crédito privado. E o que a gente tem visto nos últimos anos, em especial, a alocação nesse mercado de crédito privado em ativos isentos. Essa é uma especialidade da Sparta, por isso a gente trouxe a Glenda para conversar conosco. Agora, pensando em momento, a gente está aqui para fazer perguntas difíceis, fica à vontade se você não se sentir confortável a responder. Mas eu estou aqui para fazer as perguntas. A primeira que eu queria fazer está num ciclo de alta de juros, período com juros bastante elevados, muitos de nós nem imaginávamos ter esse patamar de juros de novo, e quando a gente tem juros altos, é difícil você olhar para outra coisa que não o crédito soberano, né? Então, qual o papel do crédito privado na carteira do investidor hoje, com um patamar de juros não simplesmente a 2 dígitos, mas perto dos 14% ao ano? Não, realmente, de fato, quando a gente olha para a renda fixa, primeira opção, eu tenho Tesouro Direto ali como alternativa, é muito mais difundido até, né? Os blogueiros falam muito mais do Tesouro Direto. Só que quando a gente olha para o crédito privado, se você pegar, por exemplo, ano passado, quem estava em algum fundo assim mais conservador, crédito high grade, são as maiores empresas, capital aberto, a maioria, inclusive listada em bolsa, conseguiu incrementar esse seu resultado em torno de 20% a 30%. Então, assim, a gente consegue ter um retorno real potencializado no crédito privado, isso sem tomar riscos desnecessários, né? Então, assim, é uma alocação estrutural da carteira que a gente deve olhar. Então, eu tenho renda fixa, tenho ali o Tesouro Direto, mas o crédito privado deveria ser encarado, inclusive, como uma alocação de longo prazo. Se você olhar lá fora, também o mercado é muito mais desenvolvido, né? Inclusive, umas estatísticas bem legais para trazer para a nossa conversa. O mercado de crédito privado crescendo pra caramba. Então, se você olhar quanto que a gente tinha de emissões, tivemos de emissões no primário ano passado, agora eu não tenho número, né? Óbvio que eu não tô. Mas, assim, aumentou muito. Eu fico sempre brincando com a equipe de análise. Vocês estão trabalhando muito esse ano? Putz, nesse mês estamos avaliando 20 bi de emissão no primário, que não são as empresas que estão indo, né, fazendo oferta primária de debêntures principalmente. Então, assim, tem aumentado muito, principalmente 2021, 2022, números muito fortes, assim, acima da média histórica, e negociação no mercado secundário. Se olhar dos últimos 3 anos, esse número de negociação mensal multiplicou por 6 vezes. Então, assim, realmente a gente tem começado a ver muito mais desenvolvimento do nosso mercado, mais negociação, novos players no mercado acessando, então outras gestoras entrando no mercado de crédito privado, porque tem muita oportunidade e para o investidor você consegue acessar com prêmio interessante, relação risco-retorno muito ajustada. Então, assim, para um retorno real interessante. Você comentou, né, do fundo high grade. Geralmente, essa nomenclatura às vezes pode ser pouco familiar quem está nos assistindo, né? Você pode explicar a diferença high grade, high yield e em qual desses mercados vocês focam mais e quando aproveitar spread para migrar de um mercado para o outro? Boa, muito bom. A gente trabalha, eu estou aqui pela Sparta, né? A gente trabalha com crédito high grade. Então, a gente trabalha com as maiores empresas no mercado. Se vocês pegarem, assim, até uma lâmina nossa, a gente tem ali os logos para as pessoas conseguirem visualizar, né, o que a gente faz. Então, empresa grande, tipo Petrobras, Redditor, essa empresa bem conhecida, tudo de capital aberto. E a maioria chega até a ser listada em bolsa. Então, assim, realmente são empresas muito estruturadas, muito parrudas e com grau de investimento. Então, as agências de rating internacionais vão lá e dão uma nota para aquelas empresas.
Tem muita crítica no mercado em relação a essas notas, faz sentido ou não. Tipo, internamente na Sparta a gente faz o nosso próprio rating, porque tem que levar aquilo ali em consideração, mas tem outros pontos que na nossa avaliação devem ser colocados ali na conta, que muitas vezes a gente não concorda com o critério, então a gente faz um rating próprio, mas assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, são as empresas aí com grau de investimento. E o high yield não, são empresas menores, na maioria das vezes, tipo, tem que pagar para conseguir ter essa nota, e aí não tem esse grau de investimento. Pensando nesse momento que a gente está agora, com a taxa de juros não elevado com um patamar tão alto, fica mais difícil para uma empresa pequena, média, conseguir se financiar e honrar com essa dívida, né? Tipo, hoje, Valor Econômico tinha uma notícia bem nessa linha, assim, as empresas grandes não estão com dificuldade para 2023, porque elas já estão capitalizadas, são estruturadas, tipo, 2020, quem que sofreu? Foi a empresa grande, foi a Vale ou foi uma empresa pequenininha, né? Então, hoje em dia, a gente entende que o mercado está um pouquinho mais benéfico para o high grade, porque as empresas são maiores. E quando a gente tem essa taxa de juros tão alta, uma empresa média, pequena, não todas, né? Mas na média, elas vão ter mais dificuldade ali para honrar com a sua dívida. Agora você comentou de ter um rating próprio, né? Eu queria entender, isso eu costumo perguntar para os gestores de crédito privado que estão aqui conosco, como você faz o acompanhamento das empresas encarteiradas? Você chega a ter proximidade de ir lá, conversar com elas ou não? Você faz uma análise mais quantitativa dentro de casa? Como funciona o dia a dia de acompanhar uma carteira de crédito? Boa. Bom, a gente leva isso muito a sério, porque não é só comprar uma empresa e fazer essa avaliação inicial, você tem que fazer esse acompanhamento. Então, a gente tem 10 analistas e eu tô falando que quase metade fez ITA. Tanto que eu falei, eu posso trazer uma pessoa do ITA aqui para conversar com vocês, mas também eu consigo cobrir porque eu falo mais simples do que eles. Mas enfim, a gente tem uma equipe muito grande para conseguir acompanhar todos os emissores e a gente sempre leva isso em consideração, não só essa avaliação inicial, mas também ao longo do tempo, porque a gente tem que olhar dado setorial, essas empresas têm capital aberto, então a maioria tem resultado trimestral, a gente acompanha. Então, a mesma coisa que uma gestora de ações que vem aqui e fala assim, estamos em temporada de resultados, não tem ninguém para vir dar entrevista, porque está todo mundo focado em fazer a avaliação das empresas. A gente também tem isso e demonstração financeira também anual. Então, a gente leva isso muito em consideração. E tem uma questão que é preço, né? Que eu acho que às vezes as pessoas só olham para ação, qual que é o preço da ação, comprou caro ou barato. Mas a gente também acha isso importante para o crédito, porque se você entrou na taxa certa, às vezes o mercado não é racional, completamente racional, né? Ele abre distorções para você fazer uma gestão ativa e vender, se destoar do que você acredita que seja correto e precificado certamente para aquela empresa. Então, assim, abre muita oportunidade para a gente fazer uma gestão ativa também. Então, assim, tem que avaliar a empresa, tem que saber qual que é a saúde financeira dela, se faz sentido entrar nela, e acompanhando ao longo do tempo, mas qual que é essa taxa que a gente está entrando? Faz sentido? Então, muitas vezes a gente tem uma emissor, que é uma empresa super boa, aprovada em comitê, todo mundo deu ok, só que ela não está pagando a taxa que a gente acha que é adequada pelo risco-retorno que ela tem. Então, a gente também leva isso em consideração. Qual que é a taxa que você entra? Porque isso é onde a gente também consegue agregar valor. Não é porque é renda fixa e tudo tem a taxa ali sempre a mesma, né? Vai alterando ao longo do tempo e isso abre a oportunidade tanto de compra quanto de venda. O Helder comentou aqui, né, sobre a possibilidade de crédito privado bater o CDI, né? Crédito privado consegue bater o CDI? Eu acho que eu tenho a resposta, mas eu vou deixar a Glenda responder, porque eu acho que essa pergunta é interessante justamente para a gente quebrar alguns paradigmas, né? Olhando o nosso histórico, a gente bate no longuíssimo prazo, sempre bate o CDI. Tipo, esse fundo da Sparta Top tem 11 anos de histórico, vai fazer mês que vem, é tempo, né? Bate sempre o CDI. E eu acho que um negócio legal também para falar, o crédito não se limita só ao CDI. A gente também tem os outros indexadores e muita oportunidade interessante. Tem oportunidade também em produto isento de imposto de renda. Então, muitas vezes as pessoas olham para o crédito privado, vão falar com a gente e falam assim, então você tem aquele fundo que vai acompanhar ali o CDI, vai dar um incremento a mais e acabou? Não, tem mais oportunidade também. A gente, por exemplo, gosta muito de inflação curta. Eu sou mega defensora do IMAB5, porque se você olhar no IMAB5 para trás, ele bate tudo. É uma maravilha.
bate CDI, bate Bovespa, bate coisa de IPCA mais 5% ao ano, sabe? Então, assim, é muito difícil encontrar um negócio que bata CDI no Brasil, né? Porque historicamente é muito alto. Mas também a gente encontrou uma B5, tem uma volatilidade que não assusta a pessoa física, gira em torno de uns 2,5%, 3% ao ano. Então, assim, olhar também além do CDI para você compor seu portfólio pode ser muito interessante. Então, eu em específico, todo mundo gosta mais do fundo mais famoso, que é o IMAB, né? Todo mundo conhece mais. Só que no longo prazo, o retorno do IMAB frente ao IMAB5 é muito similar. Só que o IMAB oscila coisa de 7% e o IMAB5 3%. Então a gente sempre tem esse cuidado também, porque pessoa física, por mais que a gente seja corajoso, né? Quando é o nosso dinheiro que está ali, num primeiro momento, perdendo valor, você não desvalorizado, você não pode não gostar tanto. Então essa volatilidade mais controlada a gente gosta bastante também. E o IMAB5 vai travar a duration, né? Então, consequentemente, um prazo de carteira médio menor, você vai sentir menos oscilação da taxa de juros. Agora, como funciona dentro do crédito privado? Eu sei que existe um mercado secundário importante, agora está se formando mais no Brasil, mas se a gente olha em termos globais, renda fixa é muito maior que renda variável e apresenta um mercado secundário expressivo, né? Existe janela de entrada em crédito privado hoje? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vem num período de ascensão de taxa de juros pós um período de queda de inflação. No passado a gente chegou a ter IPCA mensal negativo durante alguns meses. Esse tipo de dinâmica, essas viradas de mercado, trazem janelas de alocação? Como funciona isso? Como vocês enxergam isso dentro do fundo? Nossa, em específico com o IPCA rodando negativo, um negócio que chamou muita atenção, que se você investidor olhou ali papel direto de debênture incentivada, que é aquela que não paga imposto de renda, o prêmio abriu pra caramba, né? Porque a gente, no comecinho ali, julho, vai ter a PEC, não sei o quê, depois começou a rodar a deflação, esses papéis tiveram a marcação, a pessoa falou assim, por que eu vou comprar papel indexado a IPCA, sendo que eu tô com deflação? Faz sentido, vou pro CDI mesmo. E aí gerou uma força vendedora. Nosso mercado é muito oferta e demanda. Aí a gente viu também os grandes bancos que eles compram ali tesouraria, as debêntures, nunca carregam até vencimento. Eles têm que fazer uma gestão ativa também, estavam vendendo. Aí os fundos grandes bancões, teve a primeira abertura de spread, começou a rodar um pouquinho abaixo ali do CDI, começou a tomar um pouquinho de resgate. Isso fez com que o spread, né, abrisse das debêntures incentivadas. Então, assim, nesse momento de deflação em específico, o que abriu muita oportunidade foi a debênture incentivada, porque a gente está com umas taxas, né, agora até um pouco menos do que a gente estava 2 meses atrás, num patamar excepcional, assim, colocando em longo prazo, o que vai bater IPCA mais 8% isento de imposto de renda, né? É muito difícil bater uma taxa tão alta. Então, assim, tem algumas dinâmicas, porque a gente olha tudo numa caixa só, né? Crédito privado, mas assim, tem a dinâmica das debêntures, tem a dinâmica das debêntures incentivadas, porque está muito mais na mão de pessoa física, e cada uma vai ter taxas diferentes, negociar todo dia. A marcação ao mercado, eu acho que só vai agregar para o investidor, porque ele vai conseguir ver isso com mais facilidade, o que ele tem realmente na carteira. E, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar, olha, agora, mesmo sendo um período de deflação, vale a pena entrar ali hoje surpreendeu o IPCA, né? Valeu a pena quem entrou desde dezembro, que eu tô ligando para muita gente e fala assim, fica de olho nas debêntures incentivadas, porque realmente está num patamar de spread de crédito muito interessante. E como é para um investidor, pessoa física, alocar diretamente nesses papéis? Então, o que você vê de vantagem, por exemplo, em alocar nesses títulos de crédito privado via fundos em detrimento a alocar diretamente? Eu gosto das duas opções, porque um não elimina o outro, né? Então, às vezes, você tem ali um risco mais óbvio, uma empresa muito conhecida, mas está pagando uma taxa interessante, você realmente conhece, não é assim, ouvi falar da empresa, eu comprei algum produto dela. Então, um risco mais óbvio, eu acho que faz mais sentido pode fazer mais sentido entrar no papel direto. Por outro lado, pela gestão, é muito bom porque a gente faz esse acompanhamento de preço ao longo do tempo, né? Preço importa pra caramba. A gente vai vender e comprar nas horas
por exemplo, a pessoa física estava vendendo e a gente estava comprando, né? Então a gente vai sempre fazer o contrário na maior parte das vezes e conseguir agregar mais resultado. Então, assim, fora diversificação, né? Um fundo nosso tem mais. Hoje em dia, o nosso carro-chefe tem 170 emissores diferentes. Então, assim, imagina para a pessoa física comprar 170 empresas. Você consegue reduzir ali o risco de crédito substancialmente, né? Mas hoje vocês estão focados em emissores, não só em emissores, mas em emissões locais, não é isso? Locais. Vocês olham para investimento em crédito privado estrangeiro? Então, a gente tem um fundo que tem mandato para poder investir fora. A gente olha sim, mas por enquanto a gente tem mais assimetria no Brasil, a nossa especialidade há 30 anos, então a gente fica bem focado em Brasil mesmo. Mas a gente tem um fundo com mandato, que é o Spartamax. Se tiver novidades, eu trago o gestor aqui para explicar o racional. Mas eu sei até de um caso, né, em conversa assim, no almoço. Eles falam, não, talvez vamos entrar não sei o quê, mas é uma dinâmica diferente, sem fazer o hedge, então a gente optou por ficar de fora. O Helder chegou a comentar aqui, perguntar se existia crédito privado no exterior. Quando a gente fala em crédito privado, geralmente de maneira genérica, né? Todo título de dívida que não é público, né? Mas você consegue encontrar, por exemplo, emissões brasileiras, né? Emissões de emissores brasileiros que emitem no exterior a dólar, mas taxas muito atraentes. Então, quando a gente está em um período de juros mais baixos, esse fluxo acaba sendo maior. É que agora a gente está com 14% ao ano, é um pouquinho difícil. É que agora a emissão está vindo aqui mesmo. É um pouquinho então, difícil de competir. Fica muito caro para as empresas emitirem lá fora. A gente tem com esses dois pontos, né? A janela de IPO fechou no passado, então as empresas tiveram que se capitalizar via dívida e também ficou caro, né, emitir dívida lá fora e elas acabaram emitindo aqui para pagar lá fora, então o fluxo ficou aqui no Brasil mesmo. A oportunidade a gente está enxergando aqui. O que um investidor deve levar em consideração, que a gente comentou sobre investir via fundos ou via debêntures, por exemplo, direto. Mas o que dá para você trazer de dica, o investidor levar em consideração na hora de escolher um fundo de crédito? Muito bom. Acho que, assim, de uma experiência ali, do que as pessoas mais têm receio de mercado de crédito, é fundo com uma liquidez muito curta, tipo D0, D5, que sempre vai chamar a atenção do investidor no primeiro momento. Só que nem sempre esses fundos têm a taxa, o percentual de caixa adequado. E aí, quando tem resgates em massa, é o fundo que vai mais sofrer. Então, assim, a gente vê no mercado algumas pessoas com um pouco de preconceito com o mercado de crédito privado, mas acho que vem muito mais disso daí, desses fundos com resgate muito curto, onde ativo e passivo acabam não conversando da melhor forma possível. Então, eu olharia muito o histórico do gestor, da gestora, quanto tempo a equipe está junto, né? O básico ali para você avaliar um fundo de investimentos. Essa questão, se tem o percentual de caixa adequado para o tipo de estrutura do fundo e o resgate que ele tem. Então, são alguns cuidados principais aí que eu teria para levar em consideração. E dá para ter fundo de crédito privado com liquidez D+1? Eu particularmente acho arriscado para um fundo aberto. Agora, quando a gente fala na estrutura de um fundo fechado, que está negociado em bolsa, aí você tem 2 dias ali para resgatar. Mas também a cota oscila, né? De acordo com a oferta e demanda. Então, para renda fixa, curtinho prazo, vai para o CDB com liquidez, vai para o fundo de termo, não toma muito risco aí nesse sentido. A alocação de um fundo de crédito privado vai para uma alocação estrutural, vou carregar por mais tempo, porque é o que casa mais, faz mais sentido. Você comentou de ir para um fundo fechado. Eu sei que a Sparta tem um fundo que é muito importante, muito interessante, que é o Juro 11, que é um fundo fechado. E eu acho que vale aqui uma boa discussão tanto sobre fundos fechados quanto sobre fundos de debêntures incentivadas e os fundos de infraestrutura. Então, eu queria bater um papo sobre esse assunto com você, mas antes eu vou chamar o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente conversa mais sobre fundos incentivados, fundos de debêntures incentivadas, fundos de infraestrutura e especialmente como usar esse veículo de deixar o fundo fechado, deixá-lo em negociação em bolsa para um instrumento de liquidez e gestão sem tanta oscilação de captações e resgates. A gente já volta com Mais Você com Dinheiro. Fique por aí.
PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Glenda Ferreira da Sparta aqui, especialmente sobre fundos de crédito privado, infraestrutura, né? E debêntures incentivados. O jogo é, de fato, comentar temas que estão fora do mainstream. E aí eu queria, antes de entrar no assunto que eu prometi entrar antes do intervalo, lembrar você que está assistindo a gente pelo canal do YouTube de deixar o seu like. Você que está chegando agora, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro e, naturalmente, deixe o seu like no programa de hoje, ele é muito importante para nós. Glenda, eu tinha, antes de ir para o intervalo, levantado uma bola de que a gente ia conversar agora sobre debêntures incentivadas, fundos de infraestrutura, enfim. Existe um universo aí de fundos e de papéis um pouco mais recentes, né? E que muitas vezes o investidor profissional já está dentro disso, participou da criação disso, mas o investidor de varejo deixa passar, né? E a primeira coisa que eu queria entender é justamente isso. O que a gente tem de interessante nesse mercado? Como dá para se beneficiar das debêntures incentivadas? Você não precisa necessariamente comprar debênture direto para se valer da isenção de IR. Você pode comprar um fundo que invista em debêntures incentivadas. Como funciona esse mercado e o que você tem de oportunidades aí à mão? Perfeito. Bom, primeiro a gente tem o fundo normal, né, de debêntures incentivadas, é bem famoso, a gente sabe que tem uma demanda muito forte para esse tipo de produto, porque a pessoa física vai lá na plataforma e fala assim, esse aqui eu não pago imposto de renda, tá rendendo pau a pau ali com o fundo de crédito que eu pago imposto, ou às vezes pode estar rendendo bem menos, mas assim, eu não pago imposto dele, se eu não faço conta nenhuma, eu vou entrar nesse produto aqui. Mas a verdade é que assim, no longo prazo as debêntures incentivadas têm um resultado muito interessante e que vale a pena realmente o investidor levar em consideração. Retorno real expressivo, né? As debêntures incentivadas são emitidas em IPCA mais alguma coisa. Então, por isso que eu falo já do retorno real para o investidor e sem imposto de renda. Então, o que a gente tinha falado agora há pouco, né, do retorno real líquido de fato.
Então, sem imposto e com uma taxa acima da inflação. Então, assim, a gente tem estrutura de fundo aberto normal, que a gente vai lá, compra, faz a gestão dessa carteira. E o que eu acho que é mais interessante para a gente trazer hoje, que é uma novidade no mercado, a gente tem no mercado há 2 anos, que são os fundos de infraestrutura, né? Os FIINFRAs. Todo mundo me pergunta se é um fundo imobiliário, se é um FIPE, se é um ETF, mas na verdade é o FIINFRA, um fundo de infraestrutura que vai comprar as debêntures incentivadas. Então, e a grande beleza disso, pro lado da gestão, é que a gente não tem que pagar resgate. Então, são fundos fechados. Então, imagina, a gente todo dia tem aplicação resgate. Só que eu não sei exatamente quanto que a gente vai ter de aplicação resgate. É sempre uma surpresa. No fundo fechado não tem essa surpresa. Então, eu não tenho que vender um papel que, às vezes, não está no melhor dia possível para honrar com o resgate. Eu tenho um valor X ali para fazer a gestão. Aí a gestão consegue ser muito mais eficiente, consegue, às vezes, concentrar mais, girar mais a carteira e agregar mais resultado para o cotista. Então, a estrutura para o lado da gestão de um fundo fechado beira principalmente o risco de liquidez. Por isso que tem que ser fundo de 30 para resgate, não sei o quê. Então, assim, para a gente é muito eficiente esse tipo de estrutura. Para a pessoa física, tem muita vantagem também. Primeiro, é o imposto de renda. Então, o investidor pessoa física, né, não PJ, não paga imposto de renda nem no dividendo, nem no ganho de capital. Porque ele está comprando debêntures incentivadas. Então, isso trava a cabeça das pessoas, né? No começo, quando a gente começava a falar, todo mundo assim, como assim não vou pagar imposto de renda? Você está me enganando, é mentira. Porque no fundo imobiliário eu pago, mas aqui não, porque a gente compra debêntures incentivadas que são isentas de imposto de renda. Então tem esse grande benefício, resgate em 2 dias, que é o prazo da Bolsa, e na média, como essa estrutura é mais eficiente, vai ser um fundo que vai render mais do que um fundo aberto. Só que tem o porém de ter a cota ali na Bolsa, né? Então você também tem que lidar com essa oscilação ali de preço no dia a dia, que a gente sabe que se o investidor for muito conservador, ele pode não gostar. Não oscile tanto, mas, né, tá sujeito a esse preço ali na Bolsa. Então, assim, o conjunto da obra é esse, assim. Para a gestão é muito eficiente, a gente consegue gerar mais resultado, e para a pessoa física tem esse conjunto de possibilidades. Vai ganhar um resultado bacana, dividendo na conta na média todo mês, não vai pagar imposto de renda nunca, e 2 dias para resgate. Encheu o saco, quero vender, vai na bolsa, vende a preço de mercado, 2 dias o dinheiro está na conta. Então, esse é um resumo, e faça as suas perguntas a partir das suas percepções. Quando a gente compra, quando a gente tem uma carteira de renda fixa, a gente olha histórico, mas olha muito o carrego, né? Como é que você está posicionado daqui para frente. Como eu consigo pensar no Juro 11 e olhar para frente e pensar, olha, a carteira que eu tenho contratada, se eu comprar esse preço de tela agora, eu estou esperando ter essa taxa até pelos próximos anos. Então, o nosso em específico está numa parte diferente, porque assim, ele é o fundo que roda IMAB 5 de benchmark, então você sempre vai ver a taxa ali média da carteira IPCA mais X%. A gente está em média IPCA mais 8%. Só que, na verdade, se você entrar no nosso site, está CDI+. Por quê? A gente está com deflação, então desde julho, meio de julho mais ou menos, a gestão chamou e falou assim, olha, se a gente continuar rodando a carteira com o IPCA, a gente não vai pagar dividendo todo mês, ou pode ter algum tipo de dificuldade, porque a parcela, a inflação vai jogar contra. Então, o que a gente fez? Pegou os mesmos papéis que a gente tinha em carteira e jogou eles para CDI. Então, a gente faz DAP, né? Virou tudo CDI, então hoje em dia a gente sabe que no final do mês está rendendo ali 1% pelo menos a carteira do próprio CDI, e a gente tem conseguido pagar os dividendos de uma forma bem consistente ao longo desses últimos meses. Então, se você olhar a taxa média da carteira do fundo agora, vai dar CDI mais 2%. CDI mais 2%. Só que pontualmente isso, porque na verdade o fundo roda a inflação. Então tem essa particularidade que é uma graça da gestão ativa, né? Assim, havia essa oportunidade de que, putz, o CDI hoje em dia está mais atrativo do que deixar na inflação, roda a carteira CDI. Isso a pessoa física dificilmente conseguiria fazer na mesma agilidade, eu teria que pagar imposto e resgatar e ir para outro produto, né? Então, acho que é uma vantagem bem interessante, assim, quando você paga uma taxa de administração e você vê o resultado vindo, né? Seja gestão ativa, putz, nosso fundo a gente girou 20% do PL dele em dezembro. Então, assim, realmente tem movimentação da carteira, e tanto de papéis quanto de indexadores também. Você está pensando poxa, se você pensar em CDI mais 2 isento, né? Se a gente fizesse o gross up aí, dá um ganho. Ninguém faz o gross up.
O que é GroSap? Explica para o público, eu vou jogar essa pergunta para você. O que é GroSap? Explica para quem está assistindo a gente. É porque a gente está falando de produto isento de imposto de renda. E a GroSap é quando a gente considera qual que seria esse ganho pagando com o imposto de renda. Então, por exemplo, o juro 11, né, nosso FII Infra, ano passado rendeu IPCA mais 12. Com o GroSap, é IPCA mais 15. Então, assim, dá uma diferença. Só que aí a pessoa vai pegar esse IPCA mais 12 e vai comparar com o papel que paga imposto de renda. Só que não vai fazer esse desconto ali na primeira comparação, a maioria das pessoas não vai fazer, né? Então, na média, se vocês olharem as debêntures incentivadas, elas vão pagar um pouquinho menos mesmo. Porque tem que considerar que não é o produto isento. Né? Quando você compara, né, esse título de crédito privado, o pessoal fala, olha, mas poxa, hoje em dia tem NTN-B, IPCA mais 6,5, risco soberano, não vou para crédito privado. Mas tem um risco aí, né? Ainda que o título seja protegido da inflação, se a inflação for muito grande, né, o imposto de renda que você paga sobre o pedaço de inflação acaba corroendo o ganho real, não é isso? Exatamente, por isso tem que considerar, e o imposto de renda, né? Qual que é o retorno real líquido dessa aplicação? Porque, principalmente, se você é mais afobado ali no curto prazo e pegar a tabela regressiva vender em 1 ano, 6 meses, você pode pagar bem caro ali no imposto de renda. Então, assim, o IR mesmo, sendo isento, produto isento, nas taxas que a gente tem visto hoje em dia, a gente não vê nada batendo aí IPCA mais 7% e IPCA mais 8% no longo prazo. Isento. E quando a gente pensa em infraestrutura, você olha, o Brasil não é um país com infraestrutura perfeita ainda, né? Eu acho, não sei se a audiência concorda, mas eu acho que a gente tem ainda algumas limitações, né? Muitas. Rodovias que falta alguma coisa, uma pontinha ou outra, né? Não precisa... Vamos trazer um dado de saneamento. A gente está no ranking em lugar 112. Sabe de quantos países? Não. 200. Ah, que beleza. Então, assim, ninguém tem esgoto tratado, ninguém tem saneamento básico no país, sabe? Então, assim, a gente é muito carente nesse tipo de investimento em infraestrutura. Então, são projetos muito grandes, né? De longuíssimo prazo. Então, desculpa, te cortei já, tá trazendo essa informação. Não, o ponto é justamente esse. Então, tem espaço para... Como você está vendo o mercado de emissões de novos títulos de infraestrutura isentos, né? Legal. Porque é o espaço que a gente tem para crescer esse mercado. Com certeza. A gente olha lá fora, né? Fala assim, como que tá a infraestrutura nos Estados Unidos? Já tá pronto. Não tem debênture incentivada. Para que eles vão incentivar esse tipo de mercado? Mas aqui, de fato, a gente tem uma avenida de crescimento muito grande, principalmente quando a gente olha para saneamento. A gente teve recentemente o marco de saneamento. Então, a gente tem um pipeline bem agressivo de emissões, um CAPEX contratado para transmissões, energia eólica. Então, assim, para frente, a gente tem muita oportunidade no mercado de debêntures incentivadas, que são essas de infraestrutura. A gente tem a resolução, que é uma lei, né? A Lei 12431, que foi feita pelo PT. Eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas saberem. Muita gente fica assim, mas vai acabar essa isenção fiscal? Mas foi o próprio PT que fez isso, viu que tem demanda para esse tipo de produto, viu que é uma forma de fazer captação para esses projetos. São muito reguladas essas empresas, né? Então, eu acho que é um ponto de super atenção, uma janela de oportunidade para a gente, porque vai melhorar o país, você vai investir sem pagar imposto de renda e a gente vai conseguir se desenvolver um pouquinho mais. Eu inevitavelmente vou ter que perguntar, mas existe essa conversa de tirar a isenção para esse tipo de título? E se sim, como é que isso vai impactar a carteira? Agora fiquei preocupado. É um ponto muito bom. Se vocês olharem para trás, tipo reforma tributária e tal, nunca colocaram debêntures incentivadas no pacote. Colocou dividendo, colocou fundo imobiliário, mas as debêntures incentivadas não. Então, a gente não vê como um risco de ser taxado agora. Assim, a gente vê muito mais continuar, porque é uma grana muito grande, são da ordem de trilhões de reais de investimentos que a gente deve ter daqui para frente. Então, com certeza não. A gente não imagina que seria de uma forma até
barrar um dinheiro que tem vindo da iniciativa privada, que tem feito projetos muito grandes, já com o CAPEX contratado, e tirar esse benefício, né? Certeza não dá para... Certeza para nada, Brasil. Nem passado mais, né? A gente acorda e descobre que mudaram o nosso nome, né? Sim, mas com certeza é uma oportunidade cenário, legal. Né? Bacana. O Helder até comentou aqui sobre... A gente está falando sobre o risco de tributação, né? Que é o risco de ambiente jurídico. Que outros riscos o investidor tem que se atentar quando pensa em ir para esse tipo de debenture, para esse tipo de investimento? Especialmente, depois a gente fala um pouco mais até do Juro 11, em termos de formato, mas é um ambiente de crédito, né? E também um ambiente de projeto, né? O que a gente chama de project finance, né? Geralmente você tem essa debênture atrelada a um conjunto de projetos de infraestrutura, né? Perfeito. E uma coisa, sabe, um ponto super interessante dessas empresas que vêm ao mercado com debêntures incentivadas, elas são muito estruturadas, muito grandes, e a gente nem olha assim, tipo, a garantia, né, das debêntures no high grade, não, o high yield que tem que estar mais amarradinho ali, tem que ter todas as garantias. Mas no high grade, as empresas têm muitos ativos também, então, assim, para um investidor que pensa primeiro ali na garantia, putz, essas empresas têm muitos ativos para vender se você precisar, elas são muito mais estruturadas realmente, e tem essa visão de longo prazo, né, se você pegar a duration, que é o prazo médio ali de uma debenture normal versus uma debênture incentivada, a incentivada vai ter prazo mais longo, porque tem esse projeto de financiamento para conseguir se concretizar. Então, assim, tem riscos, mas sendo bem sincera, a gente enxerga um risco... É muito mais regulado a debênture incentivada, porque são os setores mais regulados que vêm ao mercado. Então, até colocaria uma relação risco-retorno mais saudável para a infraestrutura. E dentro dessa atribuição, né, de você mandar para o mercado de infraestrutura esse dinheiro, a gente consegue enxergar de alguma forma outros tipos de... Porque você comentou o seguinte, né? Olha, a gente às vezes nem olha garantia, mas às vezes a debenture tem aquela garantia subordinada, né? Ela ainda, dentre os debenturistas, você tem uma preterição no recebimento. Dentro das debêntures incentivadas, vocês veem esse tipo de segmentação e, caso não, como funciona essa estrutura? Porque o que eu penso é o seguinte, tudo bem, você tem os ativos e eventualmente você tem a própria obra como proteção, mas você não pode, você tem pouco espaço para executar a obra, né? Você não pode pegar a estrada, a ponte e levar para vender em outro lugar. Então, como funciona essa gestão de garantias? E, no limite, quais são as alternativas para você sair do mercado antes que essa debenture se torne um problema? Sim, então a gente não vai olhar mesmo realmente a garantia ali no primeiro momento. Só comentei que realmente tem os ativos que, putz, se der problema mesmo, tem um ativo ali para a gente conseguir segurar. Mas o que é muito importante é a questão do monitoramento que eu falei. A gente pega dado setorial. Então, assim, como que está o setor de energia elétrica? Porque aí você consegue acompanhar também, não só daquela empresa, mas do setor como que ele está. Então, assim, esse acompanhamento acaba sendo muito importante, né? Sempre muito mais relevante do que, putz, comprei e esqueci. Vamos levar. E como dificilmente a gente leva vencimento, e principalmente nesse produto fechado, a gente gira muito. Se você olhar sem carteira, tem papel que ficou 2 meses com a gente de carteira. Todo mês tem algum tipo de alteração. Então, a gente vai ser muito mais sensível à taxa ali do que a gente acha que é justo ficar comprando e vendendo e agregando resultado, sabe? Então, acho que esse é um ponto bem relevante, assim. A gente não vai olhar para garantia, vai ser lá se precisar depois, mas a gente vai ficar girando muito mais e vai ter essa percepção nas taxas, porque a empresa não vai falir daqui para amanhã, né? Ela vai demonstrando isso ao longo do tempo. Muito bem. Pessoal, você que está comentando no chat, Regis, eu vi aqui você perguntando sobre não ler as perguntas. Não encontrei sua pergunta, então deixe ali sua pergunta de novo, por favor, que eu vou dar uma olhada, eventualmente trago aqui para a Glenda. Se você também tem a sua dúvida
deixe no chat, vamos trazer a sua dúvida, vamos responder a sua pergunta aqui no programa. E se você não tem uma pergunta, mas está vendo a gente pelo YouTube, aproveite e deixe seu like. Se você não deixou seu like ainda, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal da BMC News. Daqui a pouco a gente volta para responder a sua pergunta, que agora a gente vai para o segundo intervalo. E em um minutinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação especial da Glenda Ferreira, RI da Esparta, para falar justamente sobre fundos de crédito privado, infraestrutura, enfim, esse assunto que é relativamente novo quando comparado com outros temas de mercado, mas que já é muito comum entre investidores profissionais. A gente traz aqui no Você com Dinheiro a oportunidade de você, investidor, acompanhar esse tema e participar dessa discussão. Glenda, queria fazer uma pergunta para você. Você comentou do Juro 11, que é um fundo fechado, então negocia essas cotas em bolsa. Diferente do fundo 555 aberto padrão, que você, quando você compra a cota, você está comprando cotas de fato do fundo, é como se fosse sempre uma emissão primária, né? No Juro 11, o fundo está fechado e você está comprando essas cotas no mercado secundário, você está comprando de alguém. Se você, como gestora, quiser aumentar esse fundo, o que você tem que fazer? Como é que funciona? Você comprou, achou uma debenture interessante, barata, quer entrar nessa posição, como você pode aumentar o tamanho do fundo? A gente pode chamar uma nova oferta. Então, a gente pode chamar uma subscrição, quem é cotista pode aumentar a sua posição, ou a gente pode fazer uma oferta aberta para novas pessoas que querem acessar e conhecer o produto. Isso que é uma grande beleza ali do fundo, né? Porque a gente consegue definir quais são a hora interessante para a gente chamar essa oferta. Não que o prazo seja tranquilo, né, que demora, mas a gente consegue ter esse controle muito mais na nossa mão. Então, por exemplo, eu falei que agora, final do ano, a gente estava com taxa muito boa para comprar debênture incentivada, porque o spread tinha aberto. Então, a gente conseguiu fazer uma oferta, conseguiu fazer uma captação e alocamos um prêmio muito interessante. Então, isso é muito bom porque a gente tem esse domínio. E aí, para o investidor, ele vai ter duas cotas. A cota patrimonial, isso é um ponto super interessante, é que ela é muito transparente, porque assim, a gente vai trabalhar com uma carteira de umas 30 debêntures, todas muito líquidas, marcadas a mercados diariamente. Então, a gente tem cota patrimonial todo dia divulgada. Então, o investidor que quiser ver, é só entrar no site e vai saber exatamente quanto que aquele fundo vale no dia.
Diferente do fundo imobiliário, que às vezes é mensal, né? Anual. Então, aqui pelo menos você tem essa transparência e fala assim, eu sei quanto que ele vale, uma cota patrimonial. E tem a cota de mercado. Então, a cota de mercado vai depender igual a gente, né? Você quer comprar, vai lá, coloca no seu home broker Juro 11, compra e outra pessoa está vendendo. E aí encheu o saco, né? Vai lá e vende a preço de mercado. Então sempre também dei uma olhada, cota patrimonial, cota de mercado, às vezes para não pagar muito caro no fundo, às vezes para ver se faz sentido esse preço que você está entrando. A gente no site tem a tabela de sensibilidade. Só que agora não tem porque a gente está em CDI, mas quando voltar para a inflação, que é a média do fundo, você vai ver, se eu pagar 105, eu estou entrando no IPCA mais X%. Se eu pagar 102, eu estou pegando no IPCA mais Y%. Então dá para vocês entenderem ali e ver qual que é a taxa média que vocês estão entrando no fundo. Acho que é um ponto bem relevante para levar em consideração. Eu estava justamente essa conta, né, que é da pergunta anterior, do carrego, né? De como você aproveita esse jogo de oferta e demanda a seu favor, né? Porque você tem o lastro no PL do fundo. Se fosse um fundo normal, né? Não que esse fundo seja normal, né? Mas se fosse um fundo como a gente está acostumado, um fundo aberto, você compraria pelo valor que está ali calculado, valor patrimonial, né? E aí você tem essa oportunidade eventualmente de comprar até um pouco menos, né? Se o mercado deixar. Se o mercado deixar, você consegue... às vezes você consegue ter um ganho de capital ali, porque... o pessoal se empolgou, comprou demais, a cota deu uma valorizada. A gente negociou no passado com uns 4 ou 5% de ágio na cota. Então, tem demonstrado que tem uma demanda ali pelo fundo, sim. Mas é o que eu sempre falo, né? Façam essa conta aí, não negligenciem. Mas dentro desse momento de compra, tem um ponto que é interessante, que é o pagamento de dividendo, né? Vocês enxergam uma pressão maior de compra perto das datas de pagamento de dividendo? Quando a gente anuncia se o dividendo é atrativo, se está acima da média dos bares, com certeza gera um pouquinho você pode ver o book de compras ali, aumenta um pouquinho o volume, sim. Vocês trabalham com algum nível de dividendo mínimo? Para quem gosta, para você que está buscando sua aposentadoria, quer deixar a renda garantida, tem um dividendo mínimo ali que você pode contar? Boa pergunta. A gente trabalha com regime de competência no fundo. Então a gente tem que ter resultado, tem que ter lucro acumulado para conseguir pagar nosso cotista. Então aí fica muito fácil para vocês verem pela cota patrimonial. Cota base é 100. Tudo que tiver acima de 100 é lucro acumulado que a gente tem. Então hoje, por exemplo, hoje eu não vi, na verdade, ontem, a cota patrimonial era R$100,66. Então, agora, comecinho de mês, a gente tem 66 centavos de lucro acumulado para distribuir para o nosso cotista. E aí vai acumulando até o final do mês. No final do mês, a gente faz o corte e anuncia o dividendo. Não necessariamente, se a gente fechar o mês com R$102,50 de cota patrimonial, a gente vai pagar R$2,50 para o cotista. Geralmente a gente vai deixar uma gordurinha ali para a gente ir distribuindo ao longo do tempo, porque nem sempre é mil maravilhas, né? Hoje a gente está no mercado mega favorável para as debêntures incentivadas, para renda fixa, mas se a gente tiver alguma dificuldade, a gente pode contar com uma reservinha para conseguir honrar com esse dividendo para o nosso cotista, porque a nossa ideia é pagar todo mês. As últimas distribuições foram na casa de 1,25. A nossa expectativa para esse ano é entregar entre 1,20 e 1,40 ali para o nosso cotista no mês. Eventualmente, tendo algum lucro extraordinário, fechou algum spread de uma forma interessante, a gente consegue distribuir até um pouco mais. Por exemplo, ano passado, 2 meses, a gente conseguiu pagar R$2 por cota, porque a gente tinha um ganho ali com esse fechamento de spread. Então, vale sempre ficar de olho. Mas, né, eu gosto sempre de balizar para baixo. Então, se você ficar ali pensando que vai ganhar 1,20 na média e conseguir ganhar de vez em quando um pouquinho a mais, melhor, vocês vão gostar mais da gente. Não fica com a expectativa de vir R$2 todo mês, porque não vai, né? É sempre melhor ser surpreendido para mais, né? Quando você falou dessa marca dos R$100, quando vocês distribuem a inflação também ou a inflação vocês vão corrigindo nessa base? Então, a gente distribui o resultado do fundo, que vem basicamente dessa compra e venda de debêntures e mais o indexador, entendeu? Então, tipo, rodou o CDI e a gente fez os trades.
Porque a maioria sempre pergunta, IPCA, faz amortização, a outra pergunta que cai bastante, e o que era a outra coisa que eu ia falar? Esqueci. Mas o mais importante é isso, assim, ou o cupom. Então vocês vão lá e compram, tem 12 meses no ano, as debêntures vão pagar semestral ou anualmente ali os juros, então você compra e leva em consideração esses casamentos de meses ali, e aí caiu esse pagamento da debênture, se distribui para o cotista? Não, a gente distribui esse lucro de gestão ativa e indexador basicamente, sabe? Então não é necessariamente que vocês vão ter inflação, é esse lucro desse resultado que vai vir hoje do CDI e de trade das É porque é muito difícil as pessoas pensarem que a gente fica girando debênture incentivada, como se fosse girando ação, mas é isso que a gente faz. E o pessoal comenta, né? Poxa, quero receber dividendos, né? Então vou para ações de dividendos que eu quero receber dividendos, mas não necessariamente. Você tem outros instrumentos, você tem as debêntures que pagam com certa regularidade, você pode aproveitar desse benefício também no mercado de renda fixa, que ultimamente tem se mostrado bastante valioso. Cleida, a gente está caminhando para o final e eu queria que você explicasse para a gente, olha, se você, quem está aqui no chat falando, olha, eu quero investir nesse fundo, quem quer investir na Sparta, quais são os caminhos, quais são as alternativas, mesmo no Juro 11, que é um pouquinho diferente, compartilha com a gente o que o investidor precisa fazer para investir com vocês. Boa. Bom, a gente está nas principais plataformas, né, principais corretoras, tem alguns bancos também, então é só procurar ali Sparta que vocês vão encontrar. O Juro 11 é muito mais fácil, né, porque você entra ali como se fosse comprar uma ação, vai lá, Juro 11, comprou, sem problema. E qualquer dúvida, informação, a gente tem uma super preocupação que as pessoas se sintam confortáveis, né? E entrar no produto e ter transparência. Tanto que, assim, carteira do Juro 11 é aberta, inteira. Tem todas as empresas que a gente compra ali dentro. Porque hoje em dia, né, a gestora não pode sair mais da caixinha preta. Então, a gente acha que quanto mais informação der, mais confiante o investidor fica, mais fácil fica o nosso relacionamento. Então, assim, a gente está em todas as redes sociais também. Instagram, YouTube, que mais? LinkedIn, Twitter, então o que vocês precisarem também podem sempre procurar a gente, que a gente está super disposto a tirar dúvidas e conversar. Não, maravilha, e está inclusive aqui conosco hoje, trazendo essa aula sobre crédito privado aqui para a nossa audiência. Cleida, queria agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, ter feito essa participação, muito bom. Agradeço você também que está acompanhando o programa Você com Dinheiro. Hoje, né, nós fazemos essa produção para vocês, né? Trazemos essas pautas para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, gostem e, sobretudo, aprendam com os nossos convidados, porque não é brincadeira, trazer a Glenda aqui não foi brincadeira, viu? Pessoal, na próxima eu trago a pessoa do ITA, já está prometido. Combinado. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Amanhã nós temos mais Você com Dinheiro às 15 horas para falar mais uma vez sobre análise fundamentalista. Vamos falar sobre ações amanhã de novo. Então até amanhã às 15 horas e ficamos por aqui com Você com Dinheiro. Até lá, fique agora com Top News com a Débora Oliveira para o fechamento de mercado. PMC News, informação que gera valor.